Lucas 24, de 36 a 53, diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas, e destas coisas, vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. O Evangelho de Lucas, o Lucas escreveu este Evangelho e também o livro de Atos. Então, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele como que faz uma conexão aqui com esse finalzinho do livro de Lucas. Aqui é a passagem, o último capítulo do Evangelho de Lucas, a passagem da ressurreição de Jesus. E Jesus se apresenta no meio dos discípulos e diz: Paz seja convosco. E eles ficaram totalmente espantados, atemorizados. Alguns creram, alguns não creram. E Jesus perguntou: por que vocês estão tão perturbados? Por que esses pensamentos sobem? Que pensamentos eram? Eles estavam achando que estavam vendo um espírito. Por isso Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E eles apresentaram. E então Jesus comeu na frente deles. Porque esse é um ponto interessante, é um ponto importante na teologia cristã. Jesus diz: olha as minhas mãos, os meus pés, toca e vê, eu sou de carne e osso. Por que é importante? Porque nos dias do Novo Testamento corria uma heresia, uma doutrina de que Jesus ele não veio em carne, que ele se apresentou, ele se manifestou como um espírito.
Então, a morte, essa ideia, essa crença, anularia o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Por isso o Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Porque o Evangelho de João, ele traz toda a teologia, toda a doutrina, toda a verdade da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, que era um só. Então ele era verdadeiramente humano, e ele era de carne e osso, e era mortal, e morreu por nós. E ao ressuscitar, também ressuscitou como homem. Diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, que ele discorre sobre o tema da ressurreição. Ele, Jesus, morreu como o último Adão. Nele, Deus incluiu todos os seres humanos que haviam existido, que viviam na época, e aqueles que haveriam de existir ainda, como nós. Então Jesus era o último expressão dessa geração, dessa raça adâmica. Mas ele é o segundo homem, o homem que é do céu. Ele é o primeiro de uma nova raça. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ele ressuscitou, e ao apresentar-se aos discípulos, ele disse: vede, eu sou de carne e osso. É muito interessante isso, porque aqui no Evangelho de Lucas dá uma noção de que Jesus não é super Jesus. É humano, continua humano, embora divino de uma maneira eterna. Mas ele fala: apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E é assim como Jesus era na sua ressurreição, seremos nós na nossa ressurreição, na nossa transformação. E apresentaram um peixe assado e um favo de mel, e ele pegou e comeu. Então não era um espírito, aquele material, aquele peixe assado, aquele favo de mel foi consumido, né? E ele provou, e a partir daí Jesus começou a falar das Escrituras, abrindo a mente deles para que eles entendessem que os profetas, Moisés e os Salmos, falavam dessa morte e ressurreição do Messias. Assim está escrito: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então, o Evangelho é a partir de tudo que Jesus fez e era. E ele diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus os levou até Betânia e falou disso, do batismo. Se você pega o capítulo 1 de Atos, é exatamente esse momento que Jesus está lá em Betânia, um espaço aberto, e dá as últimas instruções para os discípulos, e ele é elevado aos céus. Ele os abençoa, dando essas instruções: ficar em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. E eles o adoraram, e o Senhor subiu ao céu. Lá em Atos diz que os anjos apareceram e falaram: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar diretamente do céu. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Porque tanto em Atos quanto aqui neste último capítulo de Lucas, Jesus enfatiza a missão da igreja. Ele diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus morreu, ressuscitou, veio em carne, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o mal, se fez pecado para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Destacar aqui o verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ponto importante na vida do cristão: compreender as Escrituras. Paulo diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. As Escrituras são a nossa bússola. Então eles, discípulos, eles tinham um conhecimento das Escrituras, eles tinham uma visão, eles tinham conceitos das Escrituras, mas eles não estavam interpretando corretamente, eles estavam confusos quanto à vinda do Messias. E de fato Deus não colocou, como a gente costuma fazer, uma coisa com cronologia, com sequência lógica, sequência cronológica dos fatos. Não, as profecias elas vêm como um tipo de colagem nas Escrituras. Só que quando você imagina as coisas em 3 dimensões, tem uma coisa que está aqui, a outra que está aqui, a outra que está lá. Mas se você colocar num plano, as 3 parecem estar uma do lado da outra. Então, o profético, ele é muito estranho para a nossa mente tridimensional, limitada a tempo e espaço. Então, e Deus permite que não seja assim com um liame, com uma linha lógica, começo, meio e fim, tudo racionalzinho, tudo cronológico. Deus permite que a Escritura seja assim, meio... Por quê? Porque nós, o homem, ao pecar, rompeu o relacionamento com Deus, e ele como que fez uma escolha. Ele estava plugado em Deus, vivendo de Deus, por Deus, para Deus. Então ele ia entender as coisas nessa base de relacionamento com Deus, e naquele momento da desobediência ele plugou seu coração, sua mente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem passou a viver da sua lógica, do seu raciocínio, do seu entendimento humano. E quando você vai às Escrituras, com esse plugue conectado na árvore do conhecimento do bem e do mal, você fica confuso, você não entende nessa base lógica humana. Por isso, muito interessante esse versículo 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você pode pedir a Deus: Senhor, abre o meu entendimento quando eu for ler a Bíblia.
Diz lá Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lance injusto. Ele vai te dar, Ele quer te dar, mas o exercício qual é? É você tirar o plugue do princípio da árvore do conhecimento e plugar-se no princípio da árvore da vida. Jesus é a videira verdadeira, é saber as coisas segundo a revelação, segundo o entendimento que vem de Deus. Nós precisamos pedir a Deus isso para alcançar essa visão de mundo, essa percepção, essa maneira de compreender as Escrituras. Então é importante, Jesus cita, verso 46, assim está escrito. Valor das Escrituras aos olhos de Jesus, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E no verso 47, ele diz, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, esta é a missão da igreja. Qual? Pregar o perdão dos pecados, o arrependimento, a salvação, a libertação dos pecados. Esta é a sua missão, esta é a nossa missão. Sermos testemunhas de Jesus. Jesus diz para eles no verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Então a nossa missão na vida é adorar a Deus, amar a Deus, maior mandamento sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então nessa obediência ao Pai, a Deus, amando e também amando o próximo, ele diz, você é testemunha. Ele chama você para ser testemunha dele. E esta é a vontade dele. Esta é a ordenança dele. Você testemunhar. Jesus, no verso 49 deste texto, ele diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava ali no meio dos discípulos. Na passagem do Evangelho de João, capítulo 20, após a ressurreição, Jesus se apresenta para os discípulos e diz, paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo, e ele assopra sobre os discípulos, para que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo até aquele momento habitava entre eles. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. O Espírito Santo, até aquele momento, estava no meio deles. A partir daquele momento, o Espírito Santo estava dentro deles. Ora, se isso aconteceu, por que Jesus fala agora, novamente, sobre o Espírito Santo? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Verso 49. Eis que envio sobre vós. Que promessa é esta?
No profeta Joel, capítulo 2, Deus promete que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ora, mas se no capítulo 20 de João, Jesus apareceu e diz: recebei o Espírito Santo, e eles receberam, que promessa é essa? Que derramar é esse? Do capítulo 2 de Joel. É porque, na verdade, os cristãos têm direito a experimentar um relacionamento, uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, em duas expressões diferentes. Primeira é: você recebe o Espírito Santo, ele mora em você. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados são perdoados, você nasce de novo, herdeiro da vida eterna, torna-se filho, filha de Deus. Coisa maravilhosa. Salvação. Você é salvo, tem a vida eterna. Mas aqui, neste verso 49, e também ali no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus reafirma essa promessa. No capítulo 2, então é o cumprimento prático dessa promessa. Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Joel 2. Essa promessa é o Espírito Santo descendo sobre nós. No capítulo 1 de Atos, ele diz: eis que envio a promessa do meu Pai sobre vós, e sereis revestidos de poder. Sereis revestidos de poder. Virá sobre vós o Espírito Santo. E o que é isso? É a segunda experiência, é o derramar, é o batizar, é o encher, é o transbordar do Espírito Santo. Você já foi habitado, você já tornou-se templo, filho de Deus. O Espírito de Deus veio e se uniu ao seu Espírito. Agora, Jesus está falando de outra experiência, o transbordar, o revestir, você ser cheio a ponto de transbordar. É fogo, é poder, é bênção, é presença de Deus, é o mover de Deus, é o poder de Deus se revelando em você, para que ele se revele, se manifeste através de você. Então, essa experiência, para quê? Para você cumprir o ID. Essa experiência do batismo, do revestimento, é para você ser testemunha de Jesus. É para você falar do que você experimentou com Ele, nele. Essa promessa não é para você ficar em Jerusalém toda a vida. Então Jesus instrui os discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que foram revestidos de poder, eles teimaram até em ficar em Jerusalém. Mas Deus permitiu uma perseguição que veio sobre a igreja. Até Saulo de Tarso foi um dos agentes dessa perseguição. O próprio Herodes matou Tiago, irmão de João, evangelista, dos apóstolos, foi o primeiro a ser martirizado, ser morto. E aquela perseguição, conta lá em Atos, fez com que os discípulos se espalhassem. E ao se espalhar, eles foram levando o Evangelho. Então, o que Deus quer para você?
Deus quer que você faça um tempo de reflexão e você fique em Jerusalém, que você busque do Senhor um renovo dessa bênção dupla do Espírito Santo na sua vida, do fogo, do revestimento, do poder. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer revestir você para o ID, para que você vá e proclame a sua fé e seja testemunha de que Jesus salva. Então, hoje, nós vamos encerrar agora orando, pedindo duas coisas. Senhor, eis-me aqui, aceita-me a mim, envia-me a mim, eis-me aqui para te servir. Primeiro. Segundo, reveste-me, Senhor, envia sobre mim o teu poder, envia sobre mim o teu fogo. Ontem nós oramos, buscamos, fomos cheios do fogo. Nós começamos a reunião 9h30, quando era meio-dia, ainda não tinha acabado a reunião, e estava com gosto de quero mais. A turma não queria ir embora. Por quê? A presença do Senhor, o fogo, o poder de Deus. Então vamos orar pedindo ao nosso Senhor, apresentando-nos a Ele nessa atitude de eis-me aqui, eu quero ser sua testemunha. E agora então, reveste. Eu quero estar em Jerusalém, mas não para ficar em Jerusalém, eu quero estar para receber o teu poder. Ó Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus e sabemos que Jesus é quem envia a promessa. A promessa é tua, ó Pai, mas tu, Jesus, o Senhor dos senhores, o Filho de Davi, o Rei dos reis, que venceu, que é digno de abrir o livro, de tomar o livro, de abrir os seus selos. Tu és aquele que envia a promessa do Pai. Tu és aquele que batiza com o fogo, com o poder, que batiza com o Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, batiza-nos a nós, manda fogo, Senhor, manda poder, Senhor, manda bênção sobre o teu povo, sobre essa igreja. Queremos estar em Jerusalém, mas para sermos revestidos de poder, para podermos ir em teu nome, enche-nos do teu Espírito, para que possamos ser tuas testemunhas até os confins da terra. Abençoa as missões, abençoa a igreja missionária, abençoa o povo, abençoa as missões urbanas, abençoa, Senhor, o evangelismo hoje à tarde. Possamos ser testemunhas do nosso trabalho, da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Tem um lanche para toda a igreja lá fora. Convidado. Então, irmãos,